E esse está super especial, porque esse é em parceria com o Hospital Belvedere. Isso tem um sentido todo especial para a gente, né? Porque conjugando a Centerfísio, que é uma clínica de fisioterapia, nós temos médicos altamente capacitados no Hospital Belvedere. E hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos aqui com ele, Dr. Luiz Américo, para falar com vocês um pouquinho sobre essa parceria, sobre essa junção que vem trazer muita coisa bacana para todos nós e para todos vocês também. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Márcia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesse podcast para tirar a dúvida das pessoas que estão nos acompanhando. E agradeço muito mais uma vez o convite. Doutor Luiz, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Eu fiz o meu curso de medicina aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, e o meu pós-graduado todo eu fiz nos Estados Unidos. Aí eu fiquei 1 ano na Universidade Northwestern de Chicago, e especializei mais em prótese de joelho e quadril. Eu faço também um pouco de medicina esportiva, que são artroscopias assim, básicas de lesões meniscais, mas a minha especialidade mesmo é prótese total de joelho e quadril. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história do Hospital Belvedere, que é um hospital referência na área de ortopedia, na área de cirurgias, né, ortopédicas, e muitas pessoas, né, apesar de conhecer, mas não sabe da história, como que começou. Conta pra gente um pouquinho sobre a história. O Hospital Belvedere era antigamente uma clínica de cirurgia do renomado cirurgião plástico, o Dr. César Arunategui, que infelizmente já nos deixou, mas deixou o legado dele de um excelente cirurgião plástico. Nós adquirimos o Hospital Belvedere há mais ou menos 15 anos atrás. E, na verdade, era uma clínica, transformamos o Belvedere num hospital. E fizemos dele um centro de cirurgias ortopédicas. Ainda existem outras especialidades lá, como ainda tem cirurgia plástica. Nós temos também urologia, cirurgia de varizes, angiologia, temos otorrino. Então é um hospital que abrange várias áreas, não somente ortopedia. Várias áreas, mas a gente pode falar que 90% das cirurgias são ortopédicas. E todas as especialidades de cirurgia ortopédica. Medicina esportiva, temos o nosso corpo clínico inclui assim vários médicos renomados de Belo Horizonte de medicina esportiva, inclusive o Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético, o Dr. Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro. Então nós contamos com uma gama de ortopedistas muito bem treinados que fazem as cirurgias conosco. Ortopedistas renomados, experientes, com um largo currículo aí, e claro, dentro de um hospital que é referência também, né? E o hospital, o Belvedere, apesar de ser um hospital pequeno, ele oferece todas as condições de qualquer hospital em Belo Horizonte para as cirurgias que nós fazemos lá. Então a gente faz cirurgias complexas lá, cirurgias mais simples. Então é um hospital que é muito seguro. A nossa taxa de infecção hospitalar é baixíssima. Então o índice nosso é muito baixo e o atendimento do nosso corpo clínico, de clínicos de plantão e da nossa enfermagem é muito elogiada, né, pelos pacientes que operam lá. Eu já tive a oportunidade de ir lá várias vezes e o que me encantou no hospital
foi o acolhimento. E como eu conheço vários médicos da área, o que eles me falam é a precisão, a rapidez de toda a equipe, a presteza da equipe e que eles conseguem realizar a cirurgia, né, com maior rapidez. Exatamente. E o paciente, ele não fica ali tanto tempo esperando, né, aguardando a cirurgia e também o pós-operatório, né? Exatamente. E em relação ao cirurgião, isso é que é o mais importante, porque o cirurgião ele quer fazer a cirurgia bem feita, mas ele quer também uma rapidez. Sim. Na hora de entrar outro paciente. Então, nós temos muita sorte, a gente não pode negar, nós temos muita sorte, Márcia, que o hospital é um hospital menor. Então, assim, o pertuito até chegar o paciente no bloco cirúrgico é um pertuito assim, mais rápido, né? E a logística fica mais simples. Então, nós temos isso a nosso favor também. Com certeza. E competência de sobra, né? Doutor Luiz, agora falando um pouquinho, né, sobre as artroplastias, né, tanto de quadril quanto de joelho, várias são as patologias que levam a um processo degenerativo, tanto no quadril quanto no joelho. E antes de chegar num quadro de artroplastia total, né, o paciente já passou por diversos tratamentos conservadores, a fisioterapia, infiltrações, uso de ácido hialurônico, viscosupressão e diversos outros. E para chegar num quadro cirúrgico de artroplastia, né, já passou por tudo isso. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são as principais patologias, principalmente as degenerativas, que levam a essa artroplastia total. Vamos falar primeiro de quadril e depois a gente fala do joelho? Ótimo, sim. A patologia mais frequente que leva uma pessoa a fazer uma artroplastia de quadril é a artrose primária. Ela vem por vários motivos. Pode ser hereditária, ela pode ser por um impacto fêmuro-acetabular, que a pessoa já nasce com essa tendência, né? Então, as artroses primárias são as principais causas. Mas nós temos também patologias como os reumatismos, principalmente a artrite reumatoide, que acomete, né, tanto o quadril quanto o joelho. Temos a espondilite anquilosante, que é uma doença reumática assim, bastante grave e atinge várias articulações, principalmente quadril e joelho. E nós temos as necroses avasculares da cabeça femoral, que hoje em dia nós estamos vendo com muita frequência pela própria passagem da Covid. Olha só. Os pacientes acometidos com Covid tomavam doses muito altas de corticoide. E a cortisona, a gente sabe que é uma das causas da necrose asséptica da cabeça femoral. E ela pode atingir pessoas jovens, muito jovens. Já tive casos de pessoas de 20 anos de idade, 21 anos de idade com necrose, e pode atingir também pessoas de qualquer idade. Então, hoje em dia, a necrose avascular da cabeça do fêmur está sendo uma das patologias também que estão contribuindo para uma maior incidência de artroplastia total de quadril, né? Então, são mais ou menos essa. Pode também ocorrer uma fratura do colo do fêmur, e a gente, para restabelecer o paciente mais rapidamente, nós optamos pela artroplastia total de quadril, que geralmente é feito 24 horas depois da fratura. No dia seguinte, o paciente já está andando. Então, você, na área de fisioterapia, você sabe, a gente quer pôr o paciente para andar o mais rápido possível. E as fraturas, então, tanto uma fratura de acetábulo, uma fratura de automobilística, né, de acidente automobilístico, quanto a fratura do colo do fêmur também são indicações para as próteses totais de quadril. Eu vejo essa evolução, como que ela tem acontecido, né? Há um tempo atrás, era a história do repouso absoluto, né, doutor Luiz? E como que hoje o paciente acaba de fazer a cirurgia e já inicia o processo de deambulação, de descarga de peso,
e a evolução é muito rápida, né? Exatamente. Inclusive para qualquer tipo de prótese quadril, tanto a sem cimento quanto a cimentada. E a sem cimento nós temos a garantia total de uma fixação imediata, né, pelo press fit que a prótese nos propicia, e no dia seguinte os pacientes já levantam e já começam a deambular, começam com a fisioterapia precoce, e podem ser cirurgias consideradas um pouco maiores e complexas, mas a recuperação do paciente é muito rápida. Doutor, você falou com a gente aí da prótese cimentada ou não. Explica pra gente como que é esse tipo de prótese. Ou isso é apenas a fixação da prótese? A prótese também difere, porque uma prótese cimentada, ela é uma prótese polida e lisa. A prótese sem cimento, ela tem uma camada que estimula o crescimento ósseo dentro dela. Então, ela tem Olha uma só. camada que a gente chama de plasma spray. E esse crescimento acaba favorecendo a fixação da prótese? Ela inicialmente entra sob pressão, então ela é muito bem fixa, mas ao longo aí dos primeiros 3, 4 meses, ela tem uma fixação óssea biológica. É a minha prótese de preferência. Como o meu pós-graduado todo foi nos Estados Unidos, 95% dos cirurgiões nos Estados Unidos fazem prótese sem cimento. E o restante faz cimentada. Na Inglaterra era o contrário. Era 90% dos médicos da Inglaterra faziam cimentada. Agora, na Inglaterra, isso está virando também. Parece que agora é 60-40. Então, eles estão começando a ver as grandes vantagens da prótese sem cimento e até na Europa, na Inglaterra, eles estão preferindo fazer a prótese sem cimento. Eu acredito que até as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós temos médicos aí nos assistindo, mas nós temos também pessoas leigas, né? Esse cimento, ele é feito de quê? Qual o material? É um cimento que é usado em cirurgias ortopédicas e ele não tem nenhuma reação ao organismo, a pessoa tolera muito bem. As próteses de joelho, elas, na maioria, são feitas com cimento. Eu poderia dizer que é um produto biomolecular, alguma coisa desse tipo, um ou é sintético? metacrilato, sabe? É uma substância que é misturada e ela vira um líquido, depois ela vai endurecendo aos poucos e, na verdade, ela não é para aderir à prótese, ela serve para criar um local para a prótese penetrar e a fixação é feita dessa maneira, sabe? Então, aqui em Belo Horizonte, atualmente, a maioria das próteses de joelho são feitas com cimento. Nos Estados Unidos, tem uma grande tendência a começar a fazer próteses de joelho sem cimento também. Então, é exatamente a evolução do quadril. O quadril começou cimentada e a evolução para não cimento tomou conta. Então, hoje em dia, a maioria das próteses quadril são acimentadas, sem cimento. E lá nos Estados Unidos, eles acham que o joelho vai ter a mesma evolução. Então, as próteses sem cimento de joelho também vão começar a dominar. Aqui no Brasil, nós temos algumas dificuldades, porque nós não temos acesso muito fácil ainda às próteses sem cimentos do joelho. Então, quando isso acontecer, eu acho que a tendência vai ser também para a prótese de joelho acimentada. Legal. Eu estou vendo ali que o senhor trouxe para a gente uma maquete anatômica, né, do quadril. Isso é só um modelo para a pessoa tentar visualizar como seria uma prótese de quadril, né? Então, é feita uma remoção da cabeça e parte do colo femoral
E é feito, Chega para cá só um pouquinho. e é feito um preparo do acetábulo, que é um encaixe. É colocado um componente acimentado no acetábulo, e esse componente ele pode se fixar por si só, ou a gente tem a possibilidade, ou quando é necessário, a gente fixar esse componente acetabular com parafusos. Nesse componente acetabular encaixa-se o polietileno, que na verdade é uma parte simples da prótese, mas é a parte mais importante, porque ele que vai desgastar. Então, ele que vai determinar quanto tempo essa prótese vai durar. E hoje em dia, os polietilenos, eles estão muito modernos. Então, eles modernizaram o polietileno. Então, antigamente a gente esperava uma prótese de quadril durar mais ou menos 10 anos. Por isso que tinha aquela coisa de falar com o paciente, espera você ficar mais velho para fazer a prótese. Essa teoria agora acabou. Então a gente consegue operar pessoas novas e para ele ter uma qualidade de vida enquanto ele é novo, para aproveitar a vida, né? Porque com a modernização do polietileno, porque fizeram highly cross-link polietileno, que gasta muito menos, eles estão colocando vitamina E no polietileno para ele gastar menos. Então a gente espera uma prótese, hoje em dia, uma prótese boa, de boa qualidade. Inclusive, a gente tem também as opções de cabeça metálica e cerâmica. A gente sabe que a cabeça cerâmica ela dá uma sobrevida para a prótese de mais anos. Então a gente faz uma opção por cabeça cerâmica para os pacientes mais jovens. Então a gente espera uma prótese hoje em dia dessas durar 25 a 30 anos. Olha só, até. uma longevidade, Uma longevidade boa. maior, né? E isso, o paciente tendo uma vida completamente normal. Então, meus pacientes hoje em dia, eles têm uma atividade esportiva, atlética, completamente normal. Eles jogam tênis depois da prótese. Eles esquiam na neve. Você está me dizendo que as pessoas que colocam prótese no quadril podem fazer atividade física como tênis, como futebol? Não, futebol não é muito recomendado. Aham. Eu já operei pacientes novos que às vezes eles não aceitam muito, né, Márcia, a recomendação do médico. Então, outro dia eu tive um paciente, foi até engraçado, eu fiz 2 próteses de quadril nele, 44 anos. E ele chegou no meu consultório e eu virei para ele, você veio hoje para ver como que estão as próteses quadril? Ele falou, não, doutor Luiz, eu estava jogando futebol e eu lesei meu ligamento cruzado. Aí eu virei para ele, Paulinho, você não pode fazer isso, você não pode jogar futebol com prótese. Mas assim, esporte de contato não é muito recomendado após uma prótese, tanto de joelho quanto quadril. Mas esportes como um tênis na quadra de saibro, golfe, esquiar na neve, bicicleta à vontade, caminhada à vontade, até um trotezinho a gente Que evolução, hein, doutor Luiz? E eu tenho vários pacientes de prótese total de joelho que jogam tênis e muito bem, às vezes bilateral, né, nos 2 joelhos, jogam muito bem. Operei um paciente mais ou menos, o ano passado operei um paciente, ele é fanático com esqui de neve e ele fez uma prótese total de joelho e 5 meses depois ele já estava esquiando. Gente, E naquelas montanhas grandes lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, hoje, uma pessoa que faz uma artroplastia tanto de joelho quanto quadril, ela tem uma vida muito normal. Claro que tem algumas restrições, principalmente na prótese quadril. Ela tem umas restrições porque sempre tem um perigo da prótese luxar. Então, a prótese, em primeiro lugar, ela tem que ser muito bem feita para evitar um episódio desse tipo que é muito desagradável da prótese luxar, mas também tem que ter a cooperação do paciente. A prótese de joelho, ela
O pós-operatório assim, é mais tranquilo porque a gente não preocupa com nenhum tipo de deslocamento, de luxação dessa prótese. Então o paciente pode dormir do jeito que ele quer, pode sentar onde que ele quer. A prótese quadril tem algumas restrições nos primeiros 2 meses, mais ou menos, que a pessoa não deve sentar, por exemplo, em lugar baixo, não deve girar a perna, né, nem para dentro e nem muito para fora. Então a prótese quadril ela tem algumas limitações que é a prótese de joelho, mas depois que a pessoa recupera e cicatriza, a pessoa nem sente que tem a prótese. Olha só. Mais, né? Então a evolução das próteses também elas ajudaram muito nisso. Sabe, Márcia? Elas, com a vinda de cabeças maiores, de tamanho, dá uma amplitude de movimento maior, né? Então, hoje em dia, virou uma cirurgia de rotina, né, na ortopedia. E, hoje em dia, as próteses, de modo geral, são consideradas as cirurgias de mais sucesso e de mais satisfação do paciente. Olha só. Né? E quando você fala, né, dessa questão que a prótese ela pode ser utilizada, né, em pacientes mais novos, várias são as patologias degenerativas que acabam, né, até mesmo a questão da necrose vascular, que chega aí na cabeça, né, do fêmur e que acaba provocando esses desconfortos, a necessidade de uma artroplastia total de quadril. Porém, quando você fala de um retorno à atividade física, um retorno ao esporte, é importante lembrar para as pessoas que estão nos assistindo a necessidade de ter uma saúde óssea, de ter uma boa saúde muscular. Então, mesmo que a pessoa esteja com um quadro doloroso ali naquelas articulações, não se restringir tanto à atividade física, né? Porque isso favorece, inclusive, a uma boa adaptação da prótese, né, doutor Luiz? Ou eu estou errada? Não, você está completamente certa. Inclusive, eu vejo os meus pacientes que fazem a fisioterapia de imediato, a recuperação deles é mais rápida. Então, eles saem do andador mais rápido, a musculatura volta mais rapidamente. Uhum. Então, a fisioterapia também, ela é muito importante na recuperação desse paciente de prótese, tanto quadril e principalmente o joelho, para ganho de ADM, né? Na prótese de joelho, se o paciente não fizer, né, os exercícios de flexo-extensão, ele pode ter um joelho rígido. Não põe na Esse joelho, ele pode se tornar um joelho muito doloroso por causa da rigidez. Então, a fisioterapia, ela é fundamental para esses pacientes. E a gente vê muito o pré-operatório favorecendo essa cirurgia, né? Então, quando tem o pré-operatório bem feito, que há um reforço muscular, um preparo dessa musculatura e até mesmo o paciente tem uma saúde óssea, né? Bem qualificada, vamos dizer assim, o resultado é infinitamente maior, né, doutor Luiz? A qualidade óssea é uma coisa muito importante, porque nós operamos pessoas assim, bem idosas, né? Eu opero pessoas de 90 anos de idade, às vezes até mais. Uhum. Então, uma osteoporose é sempre presente nessas pessoas, mas a gente toma todos os cuidados durante o procedimento para não ocorrer nenhuma fratura, né? Durante o procedimento e as orientações pós-operatórias também, os cuidados que a pessoa tem que tomar para quando tem alguma patologia óssea mais grave, né? Não ter uma fratura pós-operatória, alguma coisa assim. Mas hoje em dia isso está muito tranquilo. Tá, Márcia? Assim, as nossas próteses, elas nos dão uma segurança muito grande quanto a isso. Tá? Doutor, nós temos várias pessoas que estão nos assistindo. Nós temos o Tiago, a Hélia,
O Tiago Dias, ele fala, grande doutor Luiz, referência na ortopedia. É isso mesmo, Obrigado, Tiago. O Jonathan Marques, ele fala, melhor ortopedista que conheço. Isso. Nariz vai crescer, hein, Jonathan? Não vai não, viu, Jonathan? Eu concordo com você. O Anderson, né, ele nos deseja, ele nos cumprimenta. A Jéssica, ela fala o seguinte, oi, Márcia, não perco nenhum podcast da Center Físio. Agora, com a parceria com o Hospital Belvedere, será mais sucesso ainda. Muito obrigada por trazer assuntos relevantes e gostaria de fazer uma pergunta. Claro, fique muito à vontade. E ela pergunta o seguinte, quanto tempo de cirurgia? É anestesia geral? Doutor Luiz, responde pra gente. Anestesia não é geral, a não ser que aconteça alguma coisa que a anestesia RAC, por exemplo, não pode ser feita. Então, alguns pacientes têm deformidades na coluna, que a anestesia RAC não consegue ser feita, aí os anestesistas eles passam para anestesia geral. Mas a maioria dos casos, quase 100% dos casos, a intenção é anestesia RAC, que para o paciente idoso é a anestesia mais segura que existe, né? O tempo de cirurgia, é claro, varia de caso a caso. Então, pelo biotipo do paciente, às vezes uma cirurgia é um pouco mais difícil, né? Mas assim, o tempo de cirurgia não aumenta demais da conta, não. Uma cirurgia de quadril hoje, um cirurgião com experiência faz em 1 hora e 15. Uma prótese de joelho, ele faz essa cirurgia em 45 minutos, 1 hora, sabe? Então, o tempo cirúrgico é pequeno, não é grande. Né? Pela complexidade, a gente imagina, né, que imaginava que fosse bem mais tempo. Claro que tem algumas cirurgias um pouco mais complexas, né, Márcio? Principalmente revisões, cirurgias de revisões são mais complexas, demoram mais. Mas o cirurgião tendo uma equipe e está acostumado com ele, eu valorizo muito meus instrumentadores, porque eles fazem a cirurgia ser mais rápida e mais eficiente. Então, eu conto com grandes instrumentadores lá no Hospital Belvedere, e sempre entram comigo. Então, eles também acostumados com o cirurgião, eles fazem que essa cirurgia seja também mais rápida. Então, hoje em dia, igual eu falei anteriormente, a cirurgia virou uma rotina realmente. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, o senhor estava muito preocupado com a cirurgia, eu antes da cirurgia falei com ele, a sua cirurgia vai durar 1 hora, 1 hora e 15, pode ficar tranquilo, você vai ficar ótimo. E ele abriu um sorriso e falou, não, agora eu estou muito animado. Então, a gente consegue, né, tirar a preocupação do paciente e, claro, qualquer cirurgia que é feita, existem as complicações, mas hoje em dia, com todo o preparo que a gente faz do paciente antes e após a cirurgia, as complicações são mínimas. E a maioria dos pacientes tem um resultado excelente. E quando se trata, né, de uma cirurgia que, apesar de ser alta complexidade, e você tem um excelente cirurgião em um excelente ambiente, né, que acolhe tão bem e com tamanha precisão, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. E é um trabalho de equipe. O cirurgião, a circulante da sala, os anestesistas, os instrumentadores, as enfermeiras nos andares. Então, isso tudo contribui para o sucesso da cirurgia. Então, é uma coisa em equipe. E lá no Hospital Belvedere, nós temos essa coisa de equipe, muito bem organizada, e os pacientes elogiam muito o hospital, sabe? Doutor Luiz, nós temos mais alguns comentários. O Juliano Mapa, ele nos cumprimenta
Ilustríssimo doutor Luiz Américo, compartilhando um pouco do seu conhecimento. O Tiago fala o seguinte: doutor Luiz, fale um pouco, por favor, sobre a relação de uso prolongado de corticoide e necrose. Então, como eu comentei antes, nessa fase do Covid, Márcia, nós tivemos muitos casos de necrose avascular da cabeça do fêmur. E uma das causas é o uso excessivo de corticoide. Então, o corticoide é um excelente medicamento, é um anti-inflamatório o mais potente que nós temos na medicina, mas o uso dele tem que ser com bastante cuidado. Uma vez eu tive um paciente que teve uma psoríase e usou corticoide por 2 meses. Com 2 meses ele já estava com necrose avascular da cabeça do fêmur. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então corticoide só quando for necessário realmente, não abusar do uso de corticoide. É isso aí. Nós temos a Cecília, né, que nos cumprimenta. Existe algum tipo de paciente para o qual não pode ser recomendada uma prótese total de quadril? Claro que o que pesa mais são as condições clínicas do paciente. Então, um paciente muito grave, que tem problemas, por exemplo, renais, cardíacos graves, um paciente muito debilitado, às vezes a indicação da cirurgia tem que ser muito pensada. Nós também não gostamos que um paciente desse sinta dor todo dia, porque tem paciente, Márcia, que sente dor até dormindo, até deitado na cama. Se mexer um pouquinho, às vezes tem paciente que não consegue sentar numa cadeira de roda, por exemplo, ou numa cadeira normal, de tanta dor que ele sente. As limitações são muito grandes, muito né? grandes. Então, eu, por exemplo, eu tento dar um conforto o máximo que eu posso para esses pacientes, mesmo eles sendo pacientes graves, eu tento indicar a cirurgia para realmente dar um conforto para esse paciente. Isso é tudo conversado com a família, dos riscos, dos prós e dos contras, né, da cirurgia, mas assim, o paciente que não consegue fazer uma prótese são pacientes mais com comprometimentos clínicos e às vezes pacientes muito debilitados em termos assim a parte mental também ela é muito importante. Então pacientes muito debilitados que são acamados, que não vão ter uma musculatura para poder, né, sustentar um corpo, pessoas mentalmente muito incapacitadas, às vezes a gente tem que pensar muito antes de indicar a cirurgia também, sabe? Nós temos aqui a Alice, que nos cumprimenta, Márcio, doutor Luiz. O Rodrigo Queiroz, Luiz, parabéns pelo podcast. A fisioterapia prematura sempre é a melhor escolha. A recuperação se torna muito mais efetiva e rápida. É isso aí, Rodrigo. Isso aí. Alice, ela fala o seguinte: quanto tempo para retornar às atividades pós-operatórias? Então, Alice, isso depende de que tipo de atividade, né? Eu já operei executivos que, com 1 semana de cirurgia, foram ao escritório e muito rápido o retorno, né? Trabalharam normalmente. Agora, para voltar para uma atividade física, né, como uma caminhada forçada, uma academia, isso a gente fala com o paciente que é em torno de 2 meses para fazer uma atividade mais de esforço. Mas andar, ele já começa a andar no dia seguinte. Os meus pacientes usam um andador, né, que dá mais apoio para ele no pós-operatório imediato. Eles usam o andador em torno de 10 a 15 dias. Depois eu passo por uma muleta canadense, às vezes contralateral, para ter uma carga de peso maior e a musculatura vai
voltando mais rapidamente. Agora, tem pacientes que chegam no consultório com 15 dias, quando a gente tira os pontos, após a cirurgia, que chegam sem andador, sem muleta, sem nada, andando. Então, cada paciente reage de uma maneira diferente. E a gente não pode esquecer dos pacientes mais idosos, os pacientes obesos, tabagistas, etilistas, Exatamente. em que a recuperação, sem dúvida, ela vai ser um pouco mais lenta, né? Agora, os idosos às vezes me surpreendem. Então, Sério? às vezes eu opero uma pessoa jovem, né? 35, 40 anos, e a recuperação às vezes é mais lenta do que um idoso de 80 anos de idade, por exemplo. Então, isso às vezes, cada pessoa reage de uma forma, né? Então, agora, não é culpa do paciente também mais novo, né? A musculatura dele é maior, então a cirurgia, assim, mexe muito naquela musculatura, né? É uma cirurgia que para ele é um pouquinho mais agressiva, a pessoa mais velha já passou por tanta coisa na vida, então ela encara esse pós-operatório com mais tranquilidade. É verdade. Então, isso cada pessoa reage de uma forma menos diferente. Ansiedade para voltar para o trabalho, para as atividades, né? Exatamente. Não, agora, é incrível. Os pacientes que eu vejo que mais bem recuperam são meus pacientes com artrite reumatoide. É mesmo? Eu acho, Márcia, pelo fato, a vida toda eles têm sofrido com a doença. Muita dor, né? Muita incapacidade, muita deformidade. Então, quando eles se encontram, né, num pós-operatório, que tem a dor, claro, do pós-operatório, mas o que eles já sentiram antes, aquilo para eles não é nada. Então, eles são os pacientes que ficam muito satisfeitos com a cirurgia. Então, eles recuperam, engraçado, mais rápido do que os pacientes de artrose primária, por exemplo. Então, os meus pacientes de artrite reumatoide, eles me surpreendem muito. Olha, impressionante. Não imaginava ouvir isso, né? Porque a gente imagina que seja uma musculatura mais sensível, mais fraca, mais dolorida. E quando você traz isso para a gente, resumindo, né? É que realmente a artroplastia total de joelho, ela oferece qualidade de vida, né? No pós-operatório. E nos surpreende ainda mais quando se trata de um paciente com artrite reumatoide ter uma recuperação tão mais rápida do que os demais. Eu não sei se os demais colegas, né, têm essa experiência, mas é uma coisa que eu já vi ao longo da minha carreira, que os meus pacientes de artrite reumatoide, eles recuperam muito bem. Agora, claro que tem que ter os cuidados com a artrite reumatoide, né? Eles são mais propensos, às vezes, a ter uma infecção, às vezes a ter uma trombose. Então, a gente toma cuidados adicionais com eles. Mas, em termos de dor, em termos de movimento pós-operatório, eles recuperam muito bem, né? Olha só, você está falando a questão, né, de trombose, né, a questão vascular aí que pode comprometer. É onde a gente precisa estar atrelado a uma equipe multidisciplinar. Eu sei que no Hospital Belvedere tem, né, que é a fisioterapia imediata, né? Exatamente. Em que no segundo, geralmente no primeiro, até no segundo dia, já se inicia a fisioterapia, onde realiza esse movimento de membros inferiores, melhorando a circulação, né? O retorno venoso, consequentemente, o risco de trombose, claro, associado a uma boa medicação, né? O risco de trombose, ele reduz infinitamente, né? Isso é importantíssimo. Lá no hospital, no dia seguinte, de manhã cedo, da cirurgia, os nossos fisioterapeutas já vão no quarto de paciente e já iniciam os exercícios, já levantam o paciente para começar a deambular, né? E aí nós temos uma gama de coisas que vão prevenir a trombose. Você falou muito bem aí a medicação. E nós usamos, né? Eu, pessoalmente, inicio o anticoagulante 6 horas após a cirurgia e
No caso de prótese de joelho, eu mantenho o paciente anticoagulado, tomando medicação anticoagulante por 10 a 15 dias. No quadril, eu mantenho 30 dias, porque o quadril, a chance de trombose é um pouco maior do que o joelho, né? Então, mas você falou certíssimo, a fisioterapia imediata, ela é importantíssima para a prevenção da trombose e uma possível embolia pulmonar, por exemplo. Então, É uma orquestra, né? Hoje, graças a Deus, a incidência de embolia pulmonar e trombose venosa profunda é baixíssima, né? E sangramento também, a gente usa medicações como Transamin para diminuir a chance de sangramento. Então, hoje, é raro usar transfusão sanguínea. Eu acho que deve ter aí uns 13, 14 anos que eu não uso transfusão de sangue mais no pós-operatório de artroplastias. Por causa das medicações novas, né, que não deixam o paciente sangrar muito, uma cauterização também bem feita durante o ato cirúrgico, isso tudo contribui para a segurança do paciente. Com certeza. Né? Nós temos aqui a Lília Damasceno, excelente tema de podcast. Parabéns, Márcia e Dr. Luiz. O Anderson Neves, ele fala o seguinte: Dr. Luiz Américo e o Hospital Belvedere são sinônimos de excelência. Obrigada, Anderson, pela sua participação, né, Dr. Luiz? Obrigado, Anderson. É um ótimo feedback para a gente. A Rosângela, ela nos cumprimenta e fala o seguinte: Dr. Luiz e Márcia, obrigada por tantos esclarecimentos. Parabéns. Obrigado, Rosângela. Obrigada, Rosângela. E a Cecília fala o seguinte: obrigada, muito esclarecedor. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Dr. Luiz realmente é fera, né, Cecília? Doutor Luiz, você falou com a gente sobre artroplastia total de quadril e você também é excelência, né, em artroplastia total de joelho. Fala pra gente um pouquinho a qual é muito semelhante às patologias que antecedem, né, a artroplastia total, tanto de quadril quanto de joelho. Hoje, a gente sabe que cada vez mais é utilizada a medicina regenerativa, o tratamento conservador, até o paciente chegar em uma artroplastia total, né? E nesse caso de joelho, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu sei que tem dois tipos, né? Ela tem a artroplastia total e tem a parcial. E como que ela procede? Como que é a evolução desse paciente? A recuperação é tão satisfatória quanto a cirurgia no quadril? Então, as duas artroplastias, o paciente ele se sente muito bem, claro, Márcia, né? Após a recuperação, né? Após a cirurgia, aí com o tempo ele fala que foi a melhor coisa que ele fez, né? Ter feito a cirurgia. Agora, claro que requer aquela recuperação pós-operatória. As patologias de joelho são muito semelhantes ao quadril. O joelho tem também os traumas, né, que uma pessoa sofre no joelho. Então, por exemplo, as fraturas de platô tibial cominutivas, muitas vezes, por mais que uma fratura é muito bem operada e fixada, ela às vezes a pessoa desenvolve uma artrose. Então, é uma coisa que leva a pessoa a ter uma indicação de prótese total. Nós temos lesões, por exemplo, de ligamento cruzado anterior. Uma pessoa que às vezes não fez, né, a estabilização ali do pivô central, a gente sabe que esse joelho sai um pouco da sincronia dele. Então a pessoa desenvolve uma artrose mais precocemente pela falta desse ligamento, sempre fazendo ali o pivot, ali, né, a subluxação ali do joelho. Então são patologias características mais de joelho, né, que levam uma pessoa às vezes a necessitar de uma artroplastia total. Nós temos necroses também, osteonecrose do joelho, é uma patologia muito comum,
que acontece, geralmente acontece mais no côndilo medial do fêmur, acontece em pessoas mais idosas, mas pode acometer também pessoas assim mais novas. Então, é uma patologia também que requer, né, às vezes uma cirurgia de prótese total de joelho, e os reumatismos, as artrites reumatoides, artrites psoriáticas, as espondilites anquilosantes, todas levam o paciente a desgastar essa cartilagem do joelho. Igual você falou, nós temos os tratamentos conservadores, mas aí às vezes chega num ponto que esse tratamento conservador já não funciona mais, como as infiltrações de corticoide, às vezes o uso de palmilha às vezes o varismo do joelho, você usa uma palmilha com elevação lateral e ela abre um pouco o espaço medial. Então, o uso de colágenos, uso de medicações condroprotetoras, uso de ácido hialurônico. Então, às vezes, chega num ponto que essas coisas conservadoras, elas não funcionam. Hoje está sendo muito usado, né? É, 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 fazer as plaquetas ricas em fibrina, né? E também é tipo uma mesma filosofia de células troncos, né? Que é uma coisa que está mais ou menos no início, mas é uma coisa que promete, às vezes, a ajudar também no tratamento. Mas quando é feito tudo isso e o paciente continua sofrendo, continua com dor, às vezes não tem outra opção. Mesmo pacientes novos, eu já tive que operar pacientes de prótese de joelho com 40 anos de idade. Muito novo, né? Muito novo. Mas o paciente não estava aguentando, né, de dor. Dor constante. Então, você tem que fazer a opção por operar o paciente mais novo. Né? Doutor, no meio da sua explicação, você falou da fratura cominutiva, né? Para a gente é muito claro, né? A fratura oblíqua, né? E outros tipos, mas eu gostaria que você falasse, né? O que é a fratura cominutiva para as pessoas que estão nos assistindo? A cominutiva é uma fratura que tem vários fragmentos. Então a gente chama de cominução ou fratura cominutiva, porque tem a fratura simples, que são 2 fragmentos, né? E a fratura de platô, às vezes pela alta energia onde ela ocorre, então, por exemplo, quedas de alturas grandes, acidentes de moto, acidente de carro, acidente de bicicleta, é uma energia mais alta, então ocorre a cominução da fratura. E quando essa cominução atinge a superfície articular, por mais perfeita às vezes que a fratura é fixada, ela geralmente deixa uma sequela de uma artrose no joelho, sabe? Claro que tem casos que não, mas as fraturas, né, de platô tibial são as fraturas mais graves do joelho. Né? Então, elas levam, às vezes, um paciente a necessitar de uma artroplastia mais precocemente. Né? Me corrige se eu estiver errada. Na década de 80 ou de 90, o índice de cirurgias para retirada do menisco eram altíssimas ainda, né? A gente, nas décadas de 80, por exemplo, já começou a reconhecer que o menisco era uma estrutura importante para o joelho. Que o menisco protege o joelho. Eu cansava, eu morava nos Estados Unidos, meu pai era ortopedista, e eu cansava de entrar em cirurgia quando eu era mais novo com ele, quando eu tinha 18, 19 anos de idade, e eu vi ele tirando o menisco inteiro naquela época. E os cirurgiões naquela época ficavam satisfeitíssimos de tirar o menisco inteiro. Hoje a gente sabe que isso foi uma coisa totalmente errada. Inclusive tem um jogador de futebol famosíssimo aqui de Belo Horizonte, Reinaldo, jogador do Atlético, ele foi fazer uma cirurgia de menisco nos Estados Unidos. E foi feito dessa forma. Aí a carreira dele praticamente acabou, porque com a retirada do menisco, e parece que ele retirou os 2 meniscos, ele desenvolveu uma artrose muito precocemente. Então a gente sabe a importância
né, de você preservar ao máximo o menisco. Então, hoje tem as técnicas cirúrgicas de suturar o menisco para preservar. E quando tem que ser removido, tem que ser uma remoção bastante equilibrada, né? Você não tentar remover o menisco inteiro, e você deixando só um muro do menisco, ele já ajuda a proteger o joelho, sabe? Então a gente é muito econômico hoje em dia, e com a artroscopia, né? Porque antes era feito tudo aberto, com a artroscopia nós conseguimos remover só o necessário, né? Para o paciente parar de sentir dor e deixar ali uma proteção para ele. Só para as pessoas que estão nos assistindo, o menisco, né? Nós temos o menisco medial, menisco lateral, ele funciona como nosso amortecedor, né? E como o Dr. Luiz está falando, quando você retira o menisco por completo, você favorece, vou usar essa prótese aqui, você favorece o contato de um osso com outro, né? E aí, consequentemente, a chance de chegar numa artroplastia total de quadril ou de joelho se torna bem maior. No caso de joelho, né? Porque o menisco, ele só se encontra no joelho. No quadril nós temos as lesões labrais, né? Que o lábio, ele é um menisco do quadril, né? Então, nós temos também as lesões labrais que levam também a uma artrose precoce, né? E o menisco, além de amortecedor, ele é um estabilizador também do joelho. Então, ele estabiliza também o joelho. Então, com a remoção, o joelho sai da sincronia dele normal, né? Então, realmente, o paciente, ele desenvolve uma artrose precoce. Por isso que, hoje em dia, quem mexe mais com medicina esportiva, lá no hospital, vários médicos renomados, eles estão dando uma preferência realmente para a sutura de menisco, e não a remoção do menisco. E tem várias técnicas de sutura de menisco, e essa preservação realmente é importante e faz com que o paciente não tenha essa artrose precoce, né? Nós temos aqui a Mônica Almeida, que nos cumprimenta, e ela fala o seguinte: em 2011, eu fui diagnosticada com epifisiólise femoral, com apenas 10 anos de idade. Passei por 2 cirurgias e teve que colocar parafuso no fêmur. É possível o problema voltar depois de alguns anos? Oi, Mônica, boa noite. A epifisiólise, quando ela é bem tratada, a pessoa tem uma evolução excelente. E às vezes vive a vida inteira sem ter nenhum problema no quadril. Agora, tem algumas epifisiólises que são mais graves, dependendo do grau da epifisiólise, que às vezes a cabeça do fêmur escorrega posteriormente, e isso leva o paciente a ter uma artrose precoce. Eu já operei vários casos por sequela de epifisiólise, e geralmente são pacientes mais novos que têm. Agora, quando a epifisiólise é diagnosticada rapidamente, antes da cabeça escorregar muito, e é feita uma fixação boa, essa epifisiólise, a pessoa às vezes tem uma vida completamente normal e não precisa de fazer nenhum tipo de prótese, né? Então, agora isso depende de cada caso, né? Agora explica pra gente o que é epifisiólise, né? Epifisiólise é uma doença que ocorre na cabeça do fêmur, por alteração na linha de crescimento da cabeça do fêmur. Então, geralmente, ela comete crianças, geralmente, às vezes, de 7 a 12 anos de idade. Então, ela só ocorre em época de crescimento. Então, tem crianças que são mais propensas a ter. Então, tem uma síndrome na medicina chamada síndrome de Froelich, que são aquelas crianças um pouquinho mais gordinhas e têm uma puberdade precoce. Eles têm uma chance muito grande de ter esse escorregamento da cabeça do fêmur.
O primeiro sintoma, às vezes, não é dor no quadril, é dor no joelho. Olha E só. às vezes a criança vai no pediatra com dor no joelho, é examinado o joelho, vê que não tem nada, a criança volta para casa, aí a coisa continua, continua. Quando ela chega no ortopedista, às vezes, porque o ortopedista sabe que uma dor de joelho, ela pode estar vindo do quadril. Então, eu às vezes vejo paciente com artrose severa no quadril, mas a queixa do paciente é dor no joelho. Aí eu examino o joelho, mas eu sempre examino o quadril. Aí quando você vê o quadril que está cometido. E a criança, qualquer criança que tiver com dor no joelho e começa a andar com uma rotação externa do membro, pode suspeitar em epifisiólise, porque a rotação externa dá um alívio para a pessoa. E ali acomoda melhor a cabeça. Então, qualquer criança nessa faixa etária começa a sentir dor no joelho, começa a ter uma rotação externa, pode pesquisar o quadril, que às vezes é uma epifisiólise. A epifisiólise é um escorregamento da cabeça do fêmur. Aí, quando é diagnosticada, assim, o mais rápido possível é feito a fixação para essa cabeça parar de escorregar. E a Mônica tá ali concordando com você, né, Mônica? Verdade. A dor é no joelho mesmo. A Lohane nos cumprimenta. Que bom ter você aqui, viu, Lohane? Pessoal, aproveito para cumprimentá-los e agradecer a audiência de vocês. Aproveitem que ainda dá tempo de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, acionar o sininho que fica aí, para que você sempre seja notificado com esse podcast, principalmente esse podcast tão enriquecedor com a parceria Center Físio e o Hospital Belvedere. Pessoal, aproveitem para mandar as suas perguntas, porque nós estamos tendo uma verdadeira aula aqui com o Dr. Luiz. E a Mônica, ela agradece, né, pelo esclarecimento. Dr. Luiz, eu vi que você trouxe, né, uma maquete anatômica aqui do joelho, e eu gostaria que você mostrasse pra gente, porque pra gente, acredito que as pessoas leigas que estão assistindo já viu falar muito que o ortopedista, né, principalmente que realizam essas artroplastias, utilizam de ferramentas semelhantes ao de um pedreiro, é isso mesmo? É verdade. É verdade, a gente usa muito serra, a gente usa muito martelo. Às vezes o paciente até assusta um pouco, porque ele acorda às vezes no meio da cirurgia, escuta um barulho, sabe? Mas, assim, é uma cirurgia aparentemente agressiva, mas é uma cirurgia que nós ortopedistas estamos acostumados com ela. E agora, o paciente tem uma ideia que quando você vai fazer uma prótese de joelho, por exemplo, que você vai tirar o joelho dele e colocar outro joelho. Então, não é isso que acontece. Nós vamos tirar só aquela camada fininha que inclui a cartilagem que está gasta. Então, é uma cirurgia, não é uma troca de joelho, é um implante que vai colocar. Então, você prepara o fêmur e a tíbia para receber um implante, é igual um implante dentário, por exemplo. Então, você não vai tirar aquele osso, né, da boca da pessoa. Então, às vezes a pessoa acha, né, que vai tirar. Esse modelo, por exemplo, ele é um modelo que isso está imitando o nosso osso. Então, isso daqui não é a prótese. A prótese é só esse metal fino que no fêmur ele abraça o fêmur. Então, no fêmur, geralmente a gente faz 5 cortes para receber o componente femoral, e na tíbia, um corte só, de uma camada de 8 a 9 milímetros que a gente tem para receber o componente tibial. Então, na verdade, não é uma troca de joelho, é um implante no joelho. Então, o osso do paciente, ele fica completamente normal, né? Então, a gente não tira grande quantidade de osso. Então, é só ali um encaixe, um implante, e a parte mais importante é o polietileno que nós estávamos conversando, né? Que
cada ano que passa, melhoram a qualidade de polietileno, que na verdade é ele que vai articular, né, com o metal. Quanto melhor o polietileno, mais durabilidade da prótese. Por isso que é importantíssimo um cirurgião usar uma prótese de boa qualidade com polietileno da melhor qualidade possível, porque isso é que vai fazer a prótese durar mais, né? Muito bom. Nós temos aí a Alessandra Aparecida que nos cumprimenta. O Anderson, que parabeniza pela mediação. Ô Anderson, que bom que você, né, está gostando. Espero vê-lo aqui sempre, viu? Todas as quartas-feiras estamos aqui com o nosso podcast. E de 15 em 15 dias, o podcast da Centerfísio, junto aí com médicos desse hospital que é fantástico e de referência, que é o Hospital Belvedere. A Flávia, ela parabeniza o doutor Luiz e manda um grande abraço, doutor Luiz. Obrigado, Flávia. Gente, é muito bom tê-los aqui. Aproveitem para mandar as perguntas de vocês. Mas antes, eu tenho uma pergunta aqui que foi nos enviado pelo direct, doutor Luiz. O paciente, ele pergunta o seguinte: a simetria de quadril, é possível que eu realize a prótese? Ele tem uma simetria, acredito que tem um membro maior do que o outro. Entendi. Ele pode fazer a prótese de quadril? Isso é muito comum. A gente, com a prótese, tenta igualar o membro, assim, o mais igual possível. Quando a assimetria é muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado, Márcia, porque você pode alongar um quadril mais ou menos aí 3,5 a 4 centímetros. Se você tentar alongar mais, pode ocorrer um estiramento do nervo ciático e a pessoa pode, por exemplo, ficar com uma paralisia, por exemplo, de dorsiflexão do pé. Então, ele pode ficar com o pé caído, ele pode ficar aí com uma dormência. Então, uma assimetria grande, ela vai melhorar muito, porque nós vamos crescer esse membro. Mas, às vezes, não conseguimos crescer esse membro para ele igualar ao outro lado. Mas as assimetrias são muito comuns em casos, por exemplo, que a pessoa já teve fratura, né? Elas são muito comuns na displasia do quadril, na displasia acetabular, porque o fêmur ele sobe, né? Porque a falta da formação do acetábulo, a cabeça do fêmur não encaixa no acetábulo, então ele escorrega para cima. Então a gente opera muitos casos de displasia acetabular onde tem essa assimetria grande. Então nós consegue fazer sim. Tá? Nós temos aqui Luiz Bicalho, que ele fala o seguinte: quando machuca o ligamento do joelho e continuo fazendo exercícios físicos e demoro a tratar, o que pode acontecer? Então, quando depende muito do ligamento, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é um atleta, se ele tiver uma lesão do cruzado anterior, por exemplo, se ele continuar fazendo esporte, o joelho sai fora da sincronia e fica fazendo o pivot shift e fica machucando o joelho. Tem alguns ligamentos, os nossos ligamentos extraarticulares, o colateral medial e o colateral lateral, quando eles lesam, a pessoa não consegue fazer muito exercício porque o joelho não deixa. Então, o colateral medial, por exemplo, quando ele está com uma lesão relativamente grande, mesmo depois que ele sara, na hora que a pessoa vai chutar uma bola ou prensar o pé contra o adversário, às vezes ele não consegue pela dor e o joelho fica instável. Então, o ideal é, antes de voltar à atividade de esporte, a pessoa fazer o tratamento correto. Nem sempre é cirúrgico. Então, por exemplo, lesão do ligamento colateral medial, a maioria das vezes é um tratamento conservador. O cruzado
o ligamento cruzado anterior, dependendo da idade, é praticamente sempre um tratamento cirúrgico. O ligamento cruzado posterior, às vezes, também pode ser feito, quando ele é isolado, pode ser feito também o tratamento conservador. Então, depende do ligamento e depende do tipo de atividade que a pessoa quer fazer. Né? Muito bom. Nós temos aqui o Tiago, que fala o seguinte: meu amigo Jackson pediu para mandar um abraço ao Dr. Luiz. O Jackson é meio minha mão direita lá no hospital. Ele é meu instrumentador e ele está comigo há 15 anos, Marcos. Olha só, já então, tem uma história, né? Nós temos uma sincronia muito boa. Ele entra em todas as cirurgias de prótese comigo e é uma pessoa assim que eu posso contar muito com ele, e ele é uma pessoa extremamente inteligente. E isso é o que eu falei de equipe, né? Você tendo uma equipe que está com você, né, há mais tempo, facilita e acelera o procedimento cirúrgico. Ele não entra somente comigo, mas com todos os outros médicos também que operam lá no hospital. Tá? Nós temos aqui o Caetano Mascarenhas, que ele parabeniza o Dr. Luiz. Dona Sueli agradece o Dr. Luiz todos os dias. Ele operou a dona Sueli, né? Com 80 anos e tinha muita dor. Após a cirurgia, nunca mais teve dor. Olha isso, gente. A dona Sueli é uma paciente minha de Paropeba, sabe? Realmente ela tinha muita dor, realmente ela teve um resultado excelente pós-operatório. E ela é tia, avó indireta do Caetano. Ele é casado com a neta dela. Tá? Olha só. Então, pessoal, esse tema, ele é muito complexo, ele é amplo e a gente percebe que cada dia mais nós temos novidades aí, né, doutor Luiz? A medicina, ela vem trazer cada vez mais tecnologia e o Hospital Belvedere, sempre, né, juntamente com médicos tão capacitados como você, estão antenados a essa tecnologia. Eu já estou sabendo que tem coisa nova chegando aí no Hospital Belvedere que a gente vai guardar para o próximo podcast, né? Então, é importante que vocês continuem acompanhando esse podcast. Sempre teremos novidades, sempre falaremos de uma especialidade diferente, de um tema diferente de cada articulação. Mas eu confesso para vocês que abrir o nosso primeiro podcast com o Dr. Luiz, abordando esses temas que pra gente, quando você imagina uma prótese, uma artroplastia total de quadril e uma artroplastia total de joelho, em que você imagina limitações, restrições funcionais, restrições a movimentos, e você trazer pra gente em que as pessoas têm vida praticamente normal, né? E tem até mesmo a capacidade de realizar atividades físicas, de realizar esportes. Então eu te confesso que eu saio desse podcast com o coração leve, tranquila, porque cada vez mais a gente tem percebido que os pacientes estão saindo melhores, estão com evolução cada vez mais rápida e com essa qualidade de vida. A evolução das próteses mundialmente, né, Márcia? Elas foram fantásticas. Não precisamos ir muito para trás. Aquele jogador de tênis, Andy Murray, é um britânico, né, escocês, e ele teve que fazer uma prótese de quadril. E ele jogou no circuito. Parece que agora que ele aposentou, mas jogou nesse último Wimbledon agora, com uma prótese total de quadril e é um atleta de alta performance, um atleta profissional de tênis. Quantidade de movimento, a quantidade de corrida, a quantidade de giro que ele tem que fazer numa partida de tênis é enorme. E ele, com prótese, conseguiu voltar e jogar. E jogou bem.
agora que ele aposentou. Então você vê a evolução fantástica das próteses, levar uma pessoa a poder continuar a fazer um esporte de altíssimo nível. Né? E hoje você veio comprovar pra gente, não precisa ter medo, né? Então as próteses estão aí com muita segurança, com muita qualidade, mas é importante relembrar. Procure um bom profissional, procure um bom hospital. É importante que tenha uma boa equipe por trás, que seja muito bem orquestrada essa equipe, né? Então, eu indico aqui sempre o Hospital Belvedere e vocês vão ter a oportunidade de conhecer a fundo esse hospital que é referência, esse hospital que traz para a gente tamanha segurança, principalmente na direção do Dr. Luiz, em que eu tenho a honra de conhecer uma boa parte, né, da equipe, tanto da enfermagem, quanto do atendimento, da direção e alguns médicos, né, que fazem a cirurgia lá. Então, eu tenho o prazer, né, de estar dividindo esse podcast junto ao Hospital Belvedere e que a gente possa crescer e que essa parceria se fortaleça cada vez mais. E lembrando, a você que está participando, aproveite para enviar, né, o possível próximo tema, que será muito bem-vindo, afinal esse podcast é todo para vocês, né? Então, envie o seu tema, envie algo que você tem dúvida, que você gostaria de saber sobre as articulações do quadril, do joelho, e como nós teremos várias especialidades dentro da ortopedia, fique à vontade também para sugerir o próximo tema do nosso próximo podcast, né, doutor Luiz? Márcia, não tem como te agradecer pelas suas palavras e eu gostaria de falar que Belo Horizonte é uma cidade abençoada, porque a quantidade de profissional, não só na ortopedia, mas em todas as especialidades médicas, a quantidade de profissionais excelentes que tem em nossa cidade. Então, ortopedistas de capacidade, assim, que não perde para nenhum país do mundo. Então, pessoas, principalmente na medicina esportiva, nas próteses, na medicina do pé, de coluna, ortopedia infantil, os médicos aqui de Belo Horizonte não perdem para ninguém. Então, nós somos abençoados de ter em nossas cidades profissionais muito capacitados para tratar qualquer tipo de doença ortopédica, e o paciente ele não precisa de sair de Belo Horizonte para ter um tratamento de primeiro mundo. E as próteses que nós usamos são todas importadas, vêm dos Estados Unidos, da Europa, algumas vêm até do Oriente, né, da China, que também são muito boas. Então, nós temos a capacidade de tratar aqui em Belo Horizonte da melhor maneira possível e com um nível altíssimo. Né? Eu tenho certeza disso, porque vindo de você, né, é só excelência. Pessoal, estou chegando ao fim desse podcast. Agradeço a cada um de vocês que participaram, que nos deu a honra da sua audiência. Eu gostaria de falar com você o seguinte: esse podcast, ele fica gravado. Então você pode compartilhar com um amigo, com algum parente, vizinho que você saiba que precisa assistir a esse podcast. Claro, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de estar sempre nos acompanhando. Nós estamos todas as quartas-feiras e a cada 15 dias em parceria com o Hospital Belvedere. E claro, a sua audiência é muito importante para a gente e eu agradeço imensamente ao Dr. Luiz por ter tirado um tempo para vir, né, falar para a gente, para dar essa aula e principalmente por representar a esse hospital que nos dá
tanta presteza, esse hospital que nos dá tamanha segurança, né, principalmente aos nossos pacientes, em realizar cirurgias com tamanho êxito e, claro, também com tamanha tecnologia. Então, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre e deixou um gostinho de quero mais para a gente fazer o nosso próximo podcast. Muito obrigado. E eu que tenho que agradecer a sua simpatia, né, a sua vontade também de mostrar, né, para o povo aqui em Belo Horizonte, né, sobre o Hospital Belvedere, que é um hospital que está sempre com o intuito de crescer e melhorar cada vez mais. Então, nós é que temos que te agradecer muito, viu, pelo convite e pela disposição que você tem. E nós vamos fazer um brinde a essa parceria. E a você que está em casa, tenha uma ótima noite, fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever no nosso